Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula. É sempre uma alegria estar com você. O nosso tema de hoje é Simples Nacional e a Lei Geral. Para trabalhar esse tema conosco, nós trouxemos aqui mais uma vez o professor Newton Polido. Professor, fique à vontade, né? E é ele que vai dar as ordens aqui hoje, tá? Fique à vontade, professor. Obrigado, Vital. Eu que agradeço, é uma honra. Nosso tema hoje, então, é Simples Nacional e a Lei Geral. Uma informação curiosa, 40% do PIB nacional na atualidade é composto por impostos, por carga tributária. Portanto, é um valor bem alto. Simples Nacional, quando ele surgiu, por quê, qual é o objetivo e quem ele atinge? A Lei Complementar de 23 de 14/12 de 2006 criou o Simples, que é um sistema integrado de pagamento de impostos para as pequenas empresas. Essa foi uma forma que o governo encontrou de estar tirando muitas empresas da clandestinidade, porque um dos grandes problemas que existia é a alta taxa de imposto, a alta taxa de tributos que as empresas pagam. Portanto, existiam muitas empresas na clandestinidade. Elas faziam produtos, criavam produtos, faziam serviços, porém elas não estavam oficialmente legalizadas. Elas não tinham o seu CNPJ e com isso o governo não recebia os impostos e essas empresas se limitavam ao seu crescimento. Quando elas prestavam um serviço ou faziam algum produto para uma pessoa jurídica, ela não poderia emitir nota fiscal. Então isso fez com que esse sistema fez com que essas empresas se oficializassem no mercado, criassem o seu CNPJ com uma alíquota reduzida, menor do que uma empresa de grande porte. Já comentamos, né, a respeito dos regimes tributários, que são aqueles que existem em empresas sobre lucro presumido e lucro real. Na atualidade, o lucro presumido é aplicado para aquelas empresas que faturam até 48 milhões anuais dentro do período. Nós estamos dando um exemplo, nós temos que pegar um segmento e citar um exemplo para que a gente possa trabalhar em cima de uma realidade de uma pequena empresa. Vamos colocar que duas pessoas criaram uma empresa, uma loja, um restaurante, e elas estão trabalhando e o faturamento mensal dessa empresa é 35 mil por mês. Ela compra 8 mil reais por mês. Portanto, quais são os tipos de impostos que essa empresa deverá recolher, deverá pagar, se ela estiver dentro do lucro real, que é aquele slide anterior? 18% de ICMS, 8% de IPI. Na média, quem determina essa porcentagem do IPI é a TIP, que é a tabela de imposto sobre produtos industrializados. 0,65% de PIS, 3% de COFINS, 1,2% de imposto de renda e 1,08% de contribuição social. Veja que a carga tributária realmente é extensa. Como que fica o cálculo do ICMS nesse caso? Se ela fatura 35 mil reais por mês, ela deverá recolher aos cofres públicos só de ICMS 18%. Fizemos a conta aqui, a base de cálculo, 35 mil vezes 0,18, que corresponde aos 18%, essa empresa deverá recolher R$ 6.300 só de ICMS. Só que ela tem compras de mercadorias que dão direito a ela a se creditar do imposto, ou seja, se ela comprou 8 mil reais, o governo vai devolver a essa empresa de uma forma indireta o valor referente às compras. Portanto, se ela comprou 8 mil reais, 18% de 8 mil reais, R$ 1.440. O ICMS a pagar ou a recolher
nós calculamos 6.300 sobre o que ela vendeu, deduzimos 1.440 daquilo que ela recuperou, portanto, ela vai recolher ao Estado o valor de 4.860. Lembrando que, quando nós falamos recolher o imposto, quem paga, na verdade, todos os impostos que estão dentro do custo do preço de venda do produto, sempre é o consumidor final. Portanto, nessa empresa, ela pagaria só de CMS R$ 4.860. IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados. Se ela vendeu R$ 35.000 e de IPI ela paga 8%, essa é uma porcentagem que nós estamos dando como exemplo, ela deveria recolher R$ 2.800 de IPI. Comprou R$ 8.000 que deu direito a ela do crédito de se recuperar, e desse valor ela tem R$ 640 para pegar de volta, de uma forma indireta. Portanto, o IPI que ela tem que recolher aos cofres públicos, 2.800 do que ela tem que pagar, menos 640 daquilo que ela vai daquilo que ela vai recuperar, ela deverá recolher então o valor de R$ 2.160. Resumindo os impostos que essa empresa pagaria se ela optasse pelo lucro real, de ICMS, R$ 4.860, IPI, R$ 2.160, PIS, R$ 227,50, COFINS, R$ 1.050, Imposto de Renda, R$ 420, Contribuição Social sobre o Lucro, R$ 378, portanto, R$ 9.095 é o total de imposto que essa empresa deveria recolher aos cofres públicos. Se essa mesma empresa estivesse enquadrada dentro do regime do Simples Nacional, qual seria a porcentagem, qual seria o valor de imposto que ela estaria recolhendo? Existe uma tabela por faixas. Hoje, na atualidade, essa é a tabela que está em vigor dentro das empresas. As empresas que faturam até R$ 180.000 dentro do período, não significa dentro do ano em exercício, hoje eles sempre vão calcular sobre os 12 últimos meses de faturamento da empresa. Uma empresa que está enquadrada até R$ 180.000, ela paga 4% de imposto sobre o faturamento dela. Se ela fatura de R$ 180.000,01 até 360.000, ela vai recolher 5,47 de imposto sobre o total do faturamento. E essa tabela vai se estendendo até o limite de 3.600.000, que é a alíquota de 11,61% sobre o faturamento. Dá licença um pouquinho, professor? Pois não, Vitor. É bom dizer aí, cada ramo de atividade tem uma tabela específica, não é isso? Exatamente. Uma tabela para empresas prestadoras de serviços, uma tabela para empresas relacionadas a comércio, que exerce atividade de comércio. Dependendo do ramo de atividade, é uma tabela diferente. Exatamente, exatamente. Indústrias e comércios e depois prestadores de serviço. Perfeito. Então, essas tabelas, elas devem sempre ser analisadas na atualidade. Quando a pessoa vai abrir uma empresa, o seu contador vai oferecer essa tabela para os sócios, para os proprietários, para ver em qual ele se enquadra, se é indústria ou comércio ou se é prestação de serviço. Perfeito, okay? Obrigado. Então, pegando um gancho aqui na pergunta do professor Vital, quem é que não pode se enquadrar dentro desse sistema, tendo pela lógica que a empresa dentro do Simples ela vai ser favorecida em função da porcentagem de imposto. Quem não pode se enquadrar nesse sistema? Empresas da área financeira. Mexe com dinheiro, financiadoras, eles não podem se enquadrar dentro do Simples. Quem tem sócio domiciliado no exterior? Existem brasileiros que moram, são domiciliados fora do país, ele não pode constituir como sócio uma empresa dentro do Brasil. Quem importa combustível? Quem está em débito com o Estado, INSS, débitos com a prefeitura, também não pode. Empresas de consultoria também não podem.
Importadoras e fábricas de veículos ou de motos, esse tipo de empresa, eles não podem se enquadrar dentro desse regime tributário. Vamos refazer agora o cálculo que nós fizemos anteriormente utilizando a tabela do Simples. Aquela mesma empresa que faturava R$35 mil por mês, quanto que ela pagaria de imposto se ela estivesse enquadrada dentro do sistema Simples? Colocamos aqui R$35 mil por mês, ela vai vezes 12 meses, lembrando que ele sempre pega os últimos 12 meses para fazer o cálculo, para se enquadrar dentro da tabela, ela teria um faturamento de R$420 mil. R$420 mil se enquadra dentro da faixa onde será calculado a alíquota de 6,84% sobre o faturamento. Portanto, se pegarmos R$35 mil, multiplicarmos pela porcentagem da faixa que ela se enquadra, que é 6,84%, essa empresa vai pagar de Simples, ela vai pagar por mês R$ 2.394. Se você tiver lembrado, por isso que nós colocamos aqui, se a empresa optou pelo lucro real e iria pagar, pelo lucro presumido, e ela iria pagar R$ 9.095 de impostos, sobre o cálculo do Simples, ela vai pagar apenas R$ 2.394, ou seja, é uma diferença de R$ 6.700. Veja que é gritante essa diferença e é muito vantajoso se essa empresa pode se enquadrar dentro do Simples e assim ela o faça, que com certeza o planejamento tributário dela vai estar sendo muito bem aproveitado. O que nós tínhamos que dizer é isso. Professor Vital, eu agradeço muito o convite e, se tiver alguma dúvida, estou à sua disposição. Tranquilo, nós queremos agradecer a presença do professor Newton Polido aqui. Obrigado, professor. E, se Deus quiser, a gente se vê numa próxima. Boa sorte e até lá.